Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas integrantes aqui da Corte, ilustre representantes do Ministério Público, advogados presentes, servidores da Casa. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata do dia 8 de agosto de 2025. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada. Anuncio os processos que foram retirados de pauta. Primeiro processo da pauta, prestação de contas anual 0600-208-27, da relatoria da juíza Tatiana Silvestre Silva Calçado. Tem um pedido de vista do doutor Leonardo, e julgamento adiado para a sessão plenária do dia 26 de agosto de 2024, às 14 horas. Segundo processo retirado de pauta, prestação de contas anual 0600-286-21, da relatoria do juiz Tiago Brasileiro, também com pedido de vista do doutor Leonardo, julgamento adiado também para o dia 26 de agosto de 2024. Também retirados de pauta o 10, da pauta, prestação de contas anual 0600-284-51, da relatoria da juíza Tatiana Silvestre, adiado para a sessão plenária do dia 26 de agosto de 2024. E também retirado de pauta os embargos de declaração 0600-485-34, da relatoria da juíza Tatiana Silvestre Silva Calçado, também adiado para o dia 26 de agosto de 2027. Em razão, neste último processo, tem uma declaração de suspeição da doutora Dalquíria, convocado o doutor Leonardo, razão pela qual os 4 processos foram retirados de pauta, para que o doutor Leonardo seja convocado para uma única pauta. Anuncio o primeiro processo com sustentação oral. É o 9º processo da pauta, recurso eleitoral 0600-465-31, da relatoria da juíza Brígida Declercq Fink, tendo como solicitante o doutor Fabiano Feitosa, como recorrente Antônio Carlos Porto de Andrade, também solicitante Danilo Henrique de Oliveira Lima, tendo como recorrente Antônio Carlos Porto de Andrade, e a doutor Acácio Souto, doutor Danilo Henrique e doutor Acácio Souto, tendo como recorrido José Machado Feitosa Neto. Doutor Fabiano, não estou vendo, não sei se alguém fará no lugar do doutor Fabiano. Doutor Danilo mesmo. Então, doutor Danilo fará a sustentação pelo recorrente e doutor Acácio pelo recorrido. Doutora Brígida, fique à vontade na condução do voto. Não está ligado? Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos. Os advogados dispensam a leitura do relatório. Boa tarde. Dispenso sim, senhor. Pronto. O senhor tem o prazo para fazer a sustentação, pois não? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo a excelentíssima senhora presidente, a eminente relatora, também os demais julgadores desta egrégia corte. Saúdo o doutor procurador regional eleitoral, demais serventuários daqui. Saúdo a advocacia na pessoa do doutor Acácio, que irá me suceder nessa tribuna, e também todos os que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de iniciar essa sustentação fazendo menções a célebres frases de grandes pensadores, de grandes juristas, mas, infelizmente, durante a elaboração da minuta dessa sustentação, as únicas frases que me vinham à mente foram as que não tiveram a atenção devida nesse processo até aqui. Frases como: lavou dinheiro no hospital, compra de votos a 3x2, faz parte de um sistema corrupto e vagabundo, quem votar em Cacá peca contra Deus, Canidé vai votar com fé e não com o demônio, ele é o cara do mal, o homem do sorriso da falsidade. Esse homem representa a face do mal. Rasga bilhete e risadinha.
Essas frases percorrem esse processo de ponta a ponta. Mas, inexplicavelmente, na sentença de piso, elas não tiveram atenção devida, justamente por não ter sido um fato isolado. Mas, nestes autos, eu trouxe pelo menos 15 episódios devidamente registrados, em que ficou mais do que provada a conduta sistemática, reiterada e danosa da emissora representada, do seu proprietário, que também âncora de programas que surgiram nessa eleição, antes que não existiam, e dos apresentadores e seus convidados que estavam nesse verdadeiro escarcéu que ocorreu na eleição de Canindé de São Francisco, em 2024. Dito isto, passo às razões de fundamentação desta sustentação efetivamente. Percebe-se que a recorrência não foi um fato isolado, como acabei de dizer, pois que, conforme precedentes de outras representações da mesma natureza, o juízo zonal de Canindé de São Francisco já havia condenado alguns desses representados nesta ação, em específico, por praticar iguais condutas ilícitas aos microfones da rádio nas eleições passadas. Esse processo talvez tenha sido penalizado por ter sido tão bem elaborado e tão bem instruído ao longo de suas 150 laudas da inicial, com muito zelo, onde foram transcritos diversos programas, junto a eles os áudios na íntegra, para que nenhum detalhe ficasse esquecido. Para surpresa desse advogado, a sentença de 5 laudas resumiu-se a dizer que, no âmbito das cidades pequenas, o debate acalorado é salutar e que as rádios não podem ter uma postura neutra. Em outras palavras, deu salvo-conduto para o que aconteceu na cidade de Canindé de São Francisco. Por essas razões, nós viemos aqui perante vossas excelências para que essa injustiça seja desfeita. O candidato Cacá Andrade teve, para além de injúrias pessoais, lhe foi atribuída a falsa imputação de crimes, onde ecoaram sem filtro, sem a contradita e sem qualquer chance de direito de resposta. A rádio em questão escolheu um lado, mirou os canhões dos seus microfones e passou a desconstruir a imagem de um homem íntegro, público, que tanto contribuiu para Canindé de São Francisco, e, inevitavelmente, o desfecho foi fatal. A ação protocolada em 2 de outubro, com 2 aditamentos, porque não paravam as agressões constantes na rádio. Até o dia 4, juntamos mais degravações, e a liminar só foi apreciada dia 4 de novembro, quando não tinha mais eleições a se preservar. Com a perda do objeto do pedido liminar, restava apenas a apuração da conduta ilícita e a aplicação da sanção de multa, que é o que viemos buscar. E o azar desse processo não terminou quando subiu para esta Egrégia Corte, quando me deparo com o parecer e com todas as vênias, discordo integralmente, principalmente quando observo o recente precedente da rádio Mega FM, julgada por essa casa, onde, por muito menos, acompanhando o parecer do douto procurador, este colegiado acolheu o parecer e aplicou a sanção. O que eu venho pedir, excelências, é que essa casa corrija esse erro fatal, mantenha a coerência com os precedentes anteriores, sobretudo pelos representados reincidentes, que, na ocasião do protocolo desta representação no juízo zonal, já eram condenados em outras representações. Aqui eu cito os precedentes números. A RP 0600 07391 e a RP 0600 26609. Dito isto, e sem mais delongas,
rogo pelo provimento do recurso para que essa corte diga ao jurisdicionado que a participação de uma rádio deve ser para contribuir e não para atrapalhar e influenciar indevidamente o eleitorado com mensagens claras, como dito nos autos, de injúria pessoal, atribuição de crimes e pedidos expressos de não voto, quando dizia que votar no candidato Cacá Andrade seria pecar contra Deus. Não precisava ainda provar a influência do eleitorado. Eu trouxe, no segundo aditamento, transcrição de um eleitor, senhor Geraldo Amaro, em que, logo após um programa de Luiz Eduardo Costa, em edição extraordinária, disse: está vendo aí o que o seu Luiz fala, as coisas? Repare o que ele fala, tudo certinho, explicando a todo mundo. Cacá não tem respeito por ninguém, entendeu? O rasga-bilhete não tem respeito por ninguém. Como é que pode votar em um homem desse? É o pior pecado. A pessoa votar no rasga-bilhete só aumenta os pecados que já tem na vida. Ele não gosta de gente, ele não gosta de pobre. Seu Luiz está certo. Repare aí o que seu Luiz está dizendo. O que ele faz, o que ele apronta. O cabra não merece respeito de ninguém. Excelência, se nós tivermos uma decisão de improvimento desse recurso, estaremos dando salvo-conduto para a Rádio Xingó FM continuar ditando o rumo das eleições de Canindé de São Francisco. Muito obrigado. Fique à vontade, doutora Cris. Posso começar, Excelência? Pois não, doutor. Sim. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora vice-presidente, demais membros e membras julgadores desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, colegas advogados e advogadas, em especial o colega Danilo, minha professora Mônica, que está aqui presente, meus colegas de escritório, colegas também serventuários da Justiça Eleitoral. Excelências, trata-se aqui de representação por propaganda eleitoral irregular, em que o recorrente alega aí a utilização indevida da Rádio Xingó FM para propaganda eleitoral negativa. Contudo, o juízo zonal, após detida análise de mais de 200 documentos, julgou improcedente a representação, reconhecendo que não há provas suficientes de conluio entre os representados, a documentação não evidencia propaganda eleitoral negativa que extrapole os limites da liberdade de expressão e trata-se de críticas comuns ao período eleitoral que não extrapolam os limites da legalidade. Excelências, primeiramente, há de se arguir que houve uma confusão no protocolo da presente ação, em que se confunde o abuso de poder econômico da Lei 6490 com a representação por propaganda irregular do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Em que se pede o abuso de poder de comunicação, fala-se em gravidade, tudo no meio de uma representação irregular, o que nós requeremos também o reconhecimento da inadequação da via eleita, tendo em vista que tais fatos alegados, inclusive o abuso de poder de comunicação, necessita de uma melhor cognição plena e exauriente, instrução probatória ampla e análise detalhada dos fatos aqui mencionados, inclusive hoje, em sede de sustentação oral. Partindo para o mérito, excelências, nós temos que, analisando os autos desse processo, se vislumbra o mero exercício da liberdade de expressão, principalmente no ano eleitoral, onde a democracia é cada vez mais testada e nos exigida, inclusive em municípios como o Canindé de São Francisco. É pacífico a jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência é consolidada no sentido de que as críticas, mesmo que até consideradas intensas, elas são parte do processo eleitoral, desde que não se transformem em insultos gratuitos ou afirmações claramente falsas. Pergunta-se, em que momento houve ridicularização? Em que momento houve degradação da imagem? Sendo que, muitas vezes, as palavras ditas aqui hoje, em sede de sustentação oral, foram ditas para os eleitores, em um programa que passava ao vivo numa emissora de rádio. Qual controle a emissora de rádio vai ter com a opinião dos seus ouvintes? As manifestações
colacionadas como provas nos autos desse processo, se limitaram a críticas políticas legítimas à gestão pública. Candidatos, já foi dito aqui e muitas vezes repetido em várias jurisprudências desse Tribunal Regional Eleitoral, os candidatos estão sujeitos à proteção atenuada à honra, porque escolheram livremente se candidatar à atividade política, estão sujeitos ao controle rígido da sociedade. O debate democrático exige críticas, mesmo que contundentes. E é normal, excelências, é só visualizarmos como era o cenário político de Canindé de São Francisco, a gestão municipal, representada por o ex-prefeito Eldo, polêmica, afastado por escândalos, noticiada no estado de Sergipe inteiro como uma gestão impopular e incompetente. Naturalmente, no ano eleitoral, é o ano que essa gestão será julgada pela população. E, naturalmente, os espaços de comunicação estarão tratando desse assunto. Estarão tratando do assunto da educação, do saneamento básico, da saúde. Ora, não há que se exigir que tenham 10 críticas à gestão municipal e aqueles que estão vinculados a ela, ou seja, os seus candidatos à sucessão, e que exigir também que hajam 10 críticas iguais a um candidato que não esteja, nunca participou de gestão municipal nenhuma. E, naturalmente, em 2028, quem estará sendo o assunto das emissoras de rádio da Xingó FM? Machado Barbosa, porque o atual prefeito do município. Então, é algo natural que haja, inclusive, críticas à gestão, porque é uma gestão, naturalmente, todos Vossa Excelência conhecem que foi uma gestão impopular, que vivia todos os dias nos noticiários da população, noticiários em todo o estado de Sergipe. Se fizermos uma análise quantitativa, se comprova que não houve abuso por parte da emissora Xingó FM. Excelências, a quantidade de programas de Cacá ao longo da campanha foram 32 programas, Machado Barbosa, 48 programas, o que demonstra uma proporção equilibrada e a isonomia de tratamento. Ora, como dizer que houve abuso e direcionamento por parte de uma emissora de rádio, qual seja Xingó FM, sendo que os 2 candidatos tiveram programa nessa emissora? Cada um tinha o seu programa, e em seu programa havia críticas aos seus adversários. No programa também do Cacá Andrade, foram dito críticas a Machadinho, dizendo que ele era incompetente, que ele não tinha competência nenhuma para gerir o município, que ele não tinha capacidade nenhuma de se candidatar. Mas em nenhum momento, do lado de Machado Barbosa, foi alegado abuso ou direcionamento, porque sabemos que quem se candidata, quem dá o seu nome a concorrer a um cargo público, deve estar sabendo que receberá críticas, tanto quanto aos seus erros, quanto da população. E aqui há nessa sustentação oral, eu percebi um pouco também de memória seletiva. Afinal, como se esquecer das críticas que foram direcionadas a Machado? E é um paradoxo, porque em 30 de setembro de 2024, a mesma rádio veiculou um programa extremamente prejudicial a Machado Barbosa, ora recorrido. Alegou, inclusive, que o Machado Barbosa era vinculado, fazia parte do PCC, uma fake news. Então, houve críticas de ambos os lados. Quando houve 30 de junho, ambos se afastaram de seus programas de televisão, que a legislação eleitoral exige. Os seus substitutos continuaram fazendo críticas ao Eldo, críticas a Cacá, e do lado de Cacá, críticas a Machado, como acontece em todas as cidades do Brasil. Ora, alegar que não teve direito de resposta, quando em todo momento era aberto espaço para a defesa e nunca houve uma ligação, nunca houve uma tentativa de se defender ao vivo perante a população, isso é, máxima vênia, uma inverdade. Excelências, partindo para o final, como bem dito pelo magistrado de primeira instância e também pelo parecer muito bem feito do Ministério Público Federal, que atua perante o TRE, as rádios são essenciais às informações. As rádios são essenciais ao combate das fake news, à informação da população, à informação da sociedade. Afinal, elas servem como espaço de discussão política e social. Exigir uma neutralidade absoluta, como essa que querem exigir, é incompatível com a dinâmica democrática. Estão confundindo o Brasil, Estado Democrático de Direito, com a Coreia do Norte, com a China. Aqui é um modelo jurídico diferente. Partindo para o final, eu digo, excelências, que não houve qualquer direcionamento por parte da rádio Xingó FM, não está nos autos nenhuma prova de direcionamento, de abuso de poder de comunicação, como está colacionado aos autos do processo, não há provas nenhuma de que foi direcionada uma emissora de rádio para propagar propaganda eleitoral negativa em face de qualquer um dos candidatos.
luz e trevas, água e óleo, Deus e o diabo não se misturam. Do mesmo jeito que não se misturam os argumentos do recurso com as provas colecionadas aos autos do processo. Sendo assim, excelências, seguindo o parecer do Ministério Público, requeremos a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso eleitoral ajuizado pelos recorrentes como medida de inteira justiça. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Obrigada aos advogados. Parabenizo-os pelas excelentes sustentações orais. E, a princípio, como o doutor levantou a inadequação da via eleita, apesar de não ter colocado aqui no meu voto, mas eu digo que, pelo conjunto da obra, né, dá para se observar, sim, que a representação ela trata de conduta vedada à emissora de rádio e televisão. No início, na petição inicial, na representação protocolada no juízo zonal, há uma certa dificuldade até em se observar se era uma representação ou se era a conduta vedada à emissora, até porque a gente tem aí a questão do prazo também que diferencia. Mas eu entendo que, pelo conjunto, pelas provas, pela quantidade de horas de programas que foi juntado da emissora, como bem disse o próprio advogado do recorrente, 150 laudas, das quais eu me debrucei e escutei, digo com toda a tranquilidade, quase tudo. Ouvi os programas todos. Então, eu não tenho dúvida aqui que realmente se trata de conduta vedada à emissora de rádio e televisão. É disso que trata o nosso processo. Seguindo, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Carlos Porto de Andrade, através do qual impugna sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos formulados na representação ajuizada em face de William de Lima, Luiz Eduardo Costa, José Machado Feitosa Neto, Joselildo Almeida Punk do Nascimento, Coligação Unidos por Canindé, Rádio Xingó FM e PIM Publicidade Marketing Limitada. Na hipótese dos autos, o insurgente alega que a recorrida Xingó FM, empresa de radiodifusão, teria sido utilizada pelos recorridos desde o período de pré-campanha como verdadeiro palanque político a fim de divulgar sistematicamente propaganda eleitoral irregular em desfavor do candidato de Cacá Andrade, ferindo de morte o princípio da igualdade de oportunidades entre candidatos, em razão do indevido uso de meio de comunicação. Eu digo que, em razão de constituírem serviços concedidos pelo poder público, é disso que a lei eleitoral impõe uma série de restrições às emissoras de rádio e televisão, com o escopo de preservar o princípio da isonomia entre os candidatos, notadamente em virtude do alto poder de alcance massivo e da eventual manipulação do eleitorado. Transcrevo aqui o artigo 45 da Lei 9.504/97, bem como o artigo 43 da Resolução do TSE 23.610, de 2019. Conclui-se, portanto, a partir da legislação de regência, que a regra é a liberdade de expressão, somente se configurando o ilícito eleitoral quando a crítica ou a matéria jornalística descambar para a propaganda política, passando a, nitidamente, favorecer uma das partes na disputa eleitoral, hipótese que deverá ser avaliada no caso concreto. Diante das circunstâncias do caso concreto, examinando os conteúdos impugnados dos programas da Rádio Xingó FM, entendo que não restou caracterizado fato sabidamente inverídico, tampouco palavras injuriosas, caluniosas ou difamatórias dirigidas ao então candidato Antônio Carlos Porto de Andrade, situando-se nos limites da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, postulados de guarida constitucional, caracterizadores do Estado democrático de direito. Eu, analisando o caso concreto, veja, todos os programas que foram colacionados, eles foram do dia
3, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29 e 30 de setembro, dia 1º, 2 e 3 de outubro. Os programas todos, aquilo que nós temos no processo, consta tudo aquilo que acontece durante a disputa eleitoral. Por vezes, ouvindo os vários programas, por vezes eu me perguntava quem era o recorrente ou recorrido, porque a impressão que eu tinha é que o ora recorrido, na verdade, era quem estava sendo mais atacado. Só ouvindo todos esses programas é que se tem uma dimensão do quão acalorado foi toda essa disputa e todo o debate. Mas, eu repito, não vi nos autos, né, palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas de uma parte, se fosse o caso. E nem também eu vi qualquer coisa, fatos sabidamente inverídicos que tivessem sido proferidos e tivessem ditos à hora recorrente. Por essas razões, né, eu digo que, a despeito das palavras fortes, incisivas, contundentes das falas dos apresentadores dos programas, não houve transbordamento dos limites esperados da manifestação pessoal e críticas. Nessa senda, tal manifestação está amparada nos limites constitucionais do artigo 222, parágrafo 1º da Constituição Federal, sem ofensa ao princípio da igualdade. Enfim, os comentários impugnados apresentam-se dentro dos contornos da liberdade de manifestação, respeitando-se a igualdade de condições dos candidatos e resguardando-se os interesses do Estado democrático de direito. Assim, não se tem por configurado o abuso do meio de comunicação, tendo em vista a percebida regular utilização da concessão. Cito aqui jurisprudência dessa Corte, nesse mesmo sentido, e voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral. É como voto. Obrigada, doutora Brígida. Como vota a doutora Simone? Acompanha a relatora. Como vota o doutor Tiago? Com a relatora. Como vota a doutora Tatiana? Acompanha a relatora. Como vota a doutora Dalquíria? Eu acompanho a relatora. Como vota o doutor Cristiano? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, então, foi negado o provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na representação por propaganda eleitoral irregular e uso indevido dos meios de comunicação. Fica assim proclamado o resultado. Agradeço mais uma vez aos advogados aqui presentes. Anuncio o julgamento do 6º processo da pauta, prestação de contas eleitorais 0600-29898, também da relatoria da doutora Brígida de Klerk Fink, como solicitante doutor Lucas Menezes Elias, interessado Eduardo Sidney Nunes dos Santos, e Partido Novo, Diretório Regional Sergipe. Requereram, repito mais uma vez, a sustentação do doutor Lucas e também doutor Rômulo, como representante aqui, nosso ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Doutora Beija, fique à vontade. Boa tarde, mais uma vez. Doutor Lucas e doutor Rômulo dispensam o relatório. Sim, excelência. Boa tarde, excelência. Dispenso a ata. Pois não, doutor Lucas. O senhor pode se manifestar. Muito obrigado, excelência. Desejo uma boa tarde a todos, cumprimentando todos os membros desta egrégia Corte Eleitoral, nas pessoas da excelentíssima senhora presidente, da eminente relatora, estendo os cumprimentos ao Ministério Público Eleitoral, aos serventuários da Justiça e a toda a advocacia que se faz presente presencialmente no plenário e também àqueles que nos acompanham por meio virtual. Hoje estou aqui pelo Diretório Estadual do Partido Novo em Sergipe, em sede de julgamento de prestação de contas eleitorais de 2024, e em toda a minha sustentação oral eu versarei
sobre a regularidade dos gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFEC. Apenas para fazer uma síntese fática e processual dessa prestação de contas, em sede de diligência preliminar para a expedição de diligências, o parecer preliminar do órgão técnico apontou, dentre vários apontamentos, a necessidade de juntada expressamente constada das notas fiscais emitidas e obtidas mediante circularização junto à Receita Federal da fornecedora Fox Traste Publicidade. O que é essa fornecedora de serviços? Ela prestou serviços às candidaturas de Aracaju, de parte de candidaturas de Aracaju, dos vereadores de Aracaju e vice-prefeito de Aracaju, e para os vereadores e vereadoras de Itaporanga da Ajuda. Era uma estrategista de dados e estrategista de marketing digital que emitia recomendações aos candidatos sobre as mais assertivas teses comunicativas que deveriam ser adotadas por eles durante a comunicação com os eleitores. Pois bem, feita essa síntese do que era a fornecedora de serviço, foi emitido esse parecer solicitando a apresentação das notas fiscais, detalhe, expressamente solicitado apenas as notas fiscais e o devido registro dessas despesas. As despesas foram pagas por 4 contas distintas, pois estavam destinadas a custeios de despesas com candidaturas negras, candidaturas femininas negras, candidaturas masculinas negras, candidaturas femininas de um modo geral e outras candidaturas de um modo geral. Por isso, a distinção das 4 contas que foram utilizadas em devido respeito à legislação. Em sede de primeiro parecer conclusivo, após os esclarecimentos prestados e a retificação feita, o órgão técnico emitiu o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas e elencando como fundamento, trazendo um fundamento de que não foi possível especificar o benefício, verificar o benefício em prol das candidaturas dessas despesas custeadas pelo partido. No entanto, é importante frisar, este apontamento só veio em sede de parecer conclusivo. Ele não foi um apontamento trazido em sede de parecer preliminar. Ou seja, nesse sentido, deveria ter sido oportunizado ao partido, feito uma nova intimação ao partido para prestar esclarecimentos quanto a esse ponto. Não foi feito, foi apenas emitido o parecer conclusivo. Nesse sentido, o partido veio, manifestou nos autos, chamando feita a ordem, na necessidade de se respeitar o artigo 72 da resolução 23607 do TSE, e apresentou os contratos que descreviam com muita especificidade os serviços prestados, que descrevia ali quais foram os candidatos beneficiados, foram novamente apresentadas as notas fiscais, os comprovantes de pagamentos e principalmente os relatórios de trabalho que foram emitidos pelo fornecedor de serviço em benefício das candidaturas, onde nesses relatórios de trabalho dá para perceber, por exemplo, as orientações que eram dadas a determinado grupo, ou seja, para as candidaturas femininas negras, havia a recomendação da comunicação seguir um sentido X, para as candidaturas masculinas negras, a recomendação era seguir um sentido X, no sentido Y, na comunicação pelas redes sociais. Tudo isso juntado aos autos na manifestação ao parecer conclusivo. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pela admissibilidade desses documentos e nova análise do órgão técnico. No entanto, o órgão técnico permaneceu intransigente, manifestando pela desaprovação das contas sob 2 fundamentos. O primeiro deles, o primeiro fundamento desse último parecer conclusivo do órgão técnico foi: não foram emitidos recibos eleitorais pelas candidatas e candidatos beneficiados das doações estimadas. Ora, esta é uma obrigação que recaía exclusivamente sobre os candidatos. O artigo 7, o artigo 7 da Resolução 23607 é muito claro nesse sentido. A emissão de recibos eleitorais atinentes a doações estimáveis em dinheiro recebidas pelos candidatos é de obrigação deles, pura e exclusivamente dos próprios candidatos. O doador, no caso, o diretório estadual, não tem qualquer gerência sobre essa emissão das notas desses recibos eleitorais, tampouco do registro da doação estimável na prestação de contas dos candidatos. Feito essa análise, se havia alguma irregularidade, impropriedade quanto à emissão de recibos eleitorais, o reflexo deveria ser na prestação de contas de cada um dos 21 candidatos beneficiários.
Mas não foi o caso. Tanto é que em muitos casos, por exemplo, nos vereadores de Aracaju, foram feitos os devidos registros das doações estimáveis. No caso de Itaporanga da Ajuda, muitas das ações de contas já tiveram julgamento, muitas pela aprovação, ou aprovação com ressalvas. Portanto, esse primeiro fundamento que não foi emitido dos recibos eleitorais não deve ter reflexo na prestação de contas do diretório estadual, pois é uma obrigação dos próprios candidatos que recebem essa doação. O que cabia ao diretório estadual realizar? Apresentar o documento fiscal, apresentar os contratos, apresentar os comprovantes de pagamentos, a materialidade das despesas pagas, registrar a despesa paga por meio das contas de campanha e registrar também essa destinação de estimáveis aos candidatos. Tudo isso foi feito em sede de parecer preliminar e após o parecer conclusivo. Portanto, passo para o segundo fundamento que há de ser rechaçado aqui, o fundamento de que os contratos acrescentados não foram suficientes para comprovar as supostas doações, bem como que não foi possível aferir a veracidade das informações prestadas pelo interessado. Olha, com todo respeito, o órgão técnico, com a devida vênia, falhou em analisar detidamente os documentos apresentados. Primeiro, foram apresentadas as notas fiscais em sua integralidade. Foram apresentados os contratos firmados com a fornecedora de serviço, pessoa jurídica, onde há as especificações dos serviços prestados, onde há com clareza o valor da remuneração, onde há a menção expressa que há uma lista dos candidatos a serem beneficiados. Portanto, e um detalhe importantíssimo, esse ponto fulcral para atestar a veracidade dessas informações. O contrato foi assinado digitalmente no dia 4/9 de 2024. Ou seja, é um contrato plenamente regular, não foi um contrato maniqueado ou manipulado para justamente só para apresentação em sede de parecer conclusivo, não. Foi um contrato assinado à época da campanha e apresentado nos autos. Além disso, o relatório que estava acompanhado desse contrato, novamente assinado digitalmente no dia 4/9, constava cada um dos candidatos beneficiários, com a menção ao CNPJ de campanha, ao nome de urna, ao número de urna, a cidade onde estava concorrendo e a raça, ou seja, se era uma mulher negra, se era um homem negro ou se era uma candidatura de um modo geral. Além disso, junto desses contratos, novamente, foi juntado os relatórios das atividades prestadas pelo fornecedor de serviço. Além disso, um outro ponto que eu gostaria de adicionar, todas as doações estimáveis em dinheiro foram devidamente registradas com base nesse simples cálculo matemático que poderia ter sido feito pelo próprio órgão técnico. Ou seja, o valor do contrato para as candidaturas femininas negras era, por exemplo, de R$ 6.896,56. Foram 6 candidatas beneficiadas. Logo, o valor da doação estimável era R$ 1.149,46. É uma simples conta matemática que atestaria a regularidade dos gastos adimplidos com as candidaturas nos municípios de Sergipe e nos municípios, de Aracaju e de Itaporanga da Ajuda. Além do mais, a regularidade, a devida prestação de serviços em benefício de candidatos pode ser observada por um outro elemento fático. Itaporanga da Ajuda, pela primeira vez, elegeu um vereador pelo Partido Novo. Então, esse vereador, ele trabalhou muito bem as suas redes sociais, de forma que foi alcançado o resultado eleitoral que ele almejava, ou seja, a sua própria eleição, justamente com auxílio dos serviços prestados e custeados, prestados pela Fox Praxe e custeados pelo Diretório Estadual em benefício da sua candidatura. Isso é um fato que também poderia ter sido atestado, analisado pelo competente órgão técnico, mas que falhou em analisar toda essa temática que eu trouxe aqui. Num último momento, eu gostaria apenas de fazer um comparativo com um caso que foi julgado recentemente por este tribunal, trata-se da prestação de contas eleitorais de 2024, do Democracia Cristã, do Diretório Estadual de Democracia Cristã, aí de Sergipe. O feito foi julgado no dia 29/7, com acórdão publicado no dia 1º de agosto. Naquela ocasião, naquela prestação de contas, o órgão técnico, em relatório preliminar, ele solicitou expressamente
o documento fiscal, o contrato firmado com o prestador de serviço, a prova documental de que os serviços foram prestados e justamente a prova do resultado desses serviços prestados, ou seja, que aquele serviço se deu em benefício das candidaturas. Naquela oportunidade, a Democracia Cristã, que é do Cinet, apresentou documentos, e aí eu vou concordar com o órgão técnico nesse ponto, com documentos incongruentes, com assinaturas físicas que poderiam ser facilmente manipuladas, com descrições genéricas dos serviços. Ou seja, o resultado não poderia ter sido outro. O conclusivo apontou pela ausência dos documentos fiscais, dos contratos devidamente especificados, e determinou o recolhimento dos valores com a desaprovação das contas. Percebam, excelências, que é uma situação completamente distinta da dos autos, em que aqui o Democracia Cristã não comprovou o benefício das candidaturas, as suas candidaturas, mas em benefício próprio do partido, durante a ausência dos documentos. No caso do Partido Novo, foram apresentadas as notas fiscais, quando esses foram os únicos documentos solicitados em parecer preliminar. Em sede de manifestação ao parecer conclusivo, foram juntados os contratos, foram juntadas as relações dos candidatos beneficiados, foram apresentados os relatórios de trabalhos emitidos pelo próprio fornecedor de serviço e foi devidamente registradas as doações estimáveis. Uma situação totalmente contraposta. Aqui, nos presentes autos, o Diretório Estadual do Partido Novo comprovou devidamente a regularidade fiscal e financeira dos gastos eleitorais custeados com recursos do FEFEC. Além do mais, o último ponto que eu gostaria de destacar é o recentemente entendimento firmado pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que é admissível a apresentação, ainda que extemporânea, de documentos fiscais, se estes têm o condão de evitar ou afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, evitando assim um enriquecimento ilícito da União. É justamente o caso do Partido Novo nos presentes autos. Sempre bom rememorar, no primeiro parecer conclusivo, foi exarado um apontamento a qual não tinha sido oportunizado o Partido Novo manifestar sobre aquele apontamento. Nesse sentido, compareceu espontaneamente o partido de forma a sanar a impropriedade, a irregularidade, e assim demonstrar a devida regularidade dos gastos, a rigidez das contas do Diretório Estadual e de todas as suas movimentações ao longo da campanha eleitoral de 2024. Portanto, o nosso pedido é pela aprovação das contas, ainda que com ressalva se vislumbrasse uma impropriedade formal na apresentação dessa documentação após o parecer conclusivo. Fato é que não há de se falar em recolhimento desses valores, pois os serviços foram devidamente prestados, devidamente registrados na prestação de contas, bem como foram realizados em benefício das candidaturas de vereadores de Aracaju e vereadores de Itaporanga da Ajuda. Portanto, eu agradeço a atenção dispensada, foi um prazer sustentar perante esta egrégia corte e manifesto novamente o pedido pela aprovação das contas, ainda que eventualmente com ressalvas. Muito obrigado e desejo uma ótima sequência de trabalho a todos. Obrigada, doutor. Pois não, doutor Rômulo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relatora. Boa tarde, o doutor Lucas. Boa tarde, servidores. O Ministério Público comparece a essa tribuna apenas para pontuar e reiterar o parecer e destacar alguns aspectos relevantes nessa questão. Inicialmente, o que se aponta é que os documentos, isso é apontado pelo parecer técnico, é que os documentos eles são insuficientes à individualização das doações. O Partido Novo apresentou o contrato, apresentou as notas fiscais, mas, efetivamente, há uma documentação genérica que não permite definir o montante, em que termos, em que quantidade os valores foram destinados especificamente a cada candidatura. E, no entendimento do Ministério Público, isso gera uma falha grave no controle do recurso, porque você pode, por exemplo, ter utilizado 90% para um candidato, 10% para outro e 0,00 para outro. Nós não sabemos, na verdade. A documentação, segundo o que o parecer técnico apresenta, ela não permite essa individualização. E essa individualização,
quando ela é impedida com recursos públicos, ela traz consequências gravosas. Ainda que, e aqui não se duvida que o recurso tenha sido gasto com essas candidaturas, a verdade é que não se sabe os limites, os valores com cada candidatura. Isso é muito grave, porque, por exemplo, como o próprio advogado menciona, um cidadão foi eleito em Itapuranga. Quem me garante que ele não foi beneficiado pela maior parte dos recursos que foi destinado a ele, por isso ele conseguiu se reeleger? Eu não sei, porque não dá para saber pela documentação apresentada. Quanto às notas fiscais, eu entendo também, ainda que a obrigação seja do candidato, quando o partido ele faz a doação, ele traz para si uma responsabilidade em contribuir com a fiscalização dos recursos e exigir esses recibos. Então, não adianta o partido dizer que doou e lavou as mãos. Não se lava as mãos com recurso público. Então, também sobre esse aspecto, ainda que a obrigação seja do candidato, o partido atrai para si, sim, essa obrigação de exigir e de adotar as providências cabíveis para que a doação seja respaldada por recibo eleitoral. Também porque se trata de recurso público, então isso ganha um relevo especial. Então, o Ministério Público entende que essa individualização deficiente na destinação dos recursos, ela contribui para a ausência ou dificuldade de rastreabilidade dos recursos, considera isso uma falha insanável, uma falha documental insanável, e, por conta disso, reitera o parecer pela desaprovação das contas. Agradeço a atenção. Obrigada. Cuida-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Novo referente às eleições de 2024. Conforme relatado, após analisar toda a documentação juntada pelo partido, a Assessoria Técnica de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo número 53/2025, manteve a recomendação da desaprovação das contas, tendo em vista a remanescência de irregularidades. Identificadas inconsistências no parecer técnico conclusivo número 41, o prestador se manifestou, apresentando documentação e prestação de contas tipo retificadora. Do exame, persistem as ocorrências descritas no item 1 do referido parecer, as quais eu aqui transcrevo. De início, verifica-se que a ACESP detectou a ausência de documentos fiscais que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFEC, num montante de R$ 40.040, subdivididas em serviços prestados por terceiros, R$ 40.000, e encargos financeiros, taxas bancárias, R$ 40. Apenas após a apresentação de 2 prestações de contas retificadoras pelo Partido Novo, os gastos feitos pelo partido prestador com recursos do FEFEC, relativos às notas fiscais que eu aqui relaciono, foram associados às doações estimáveis em dinheiro em prol de suas candidatas e candidatos, consoante o demonstrativo, doações efetuadas a candidatos, partidos. Entretanto, com relação às mencionadas notas fiscais, consoante consignado no parecer conclusivo número 53/2025, não foram identificadas as candidaturas beneficiadas de forma individualizada, mediante o rateio na proporção do benefício auferido, trazendo apenas a descrição: serviço de marketing digital para Partido Novo. Bem como nas tabelas, cujos IDs estão aqui identificados, anexas aos contratos, não consta o rateio proporcional das doações estimáveis em dinheiro em benefício de tais candidaturas. Ademais, em consulta ao SPCE 2024, no tocante às doações estimáveis em dinheiro correspondentes aos gastos eleitorais pagos com recursos do FEFEC, no montante de R$ 40.000 em benefício de candidaturas, verificam-se aqui 2 irregularidades. Primeira, não foram emitidos os recibos eleitorais pelas candidatas e candidatos beneficiados das doações estimáveis em dinheiro, em descumprimento ao artigo 7º da Resolução 23.607/2019 do TSE.
B. Os contratos juntados nos IDs aqui referenciados não foram suficientes para comprovar as supostas doações, considerando que o prestador teve a oportunidade de declarar as aludidas doações estimáveis em dinheiro na sua prestação de contas, posteriormente ao relatório preliminar para expedição de diligências e antes do parecer técnico conclusivo, e, embora intimado do citado relatório, não o fez. Dessa forma, resta comprometida a aferição da veracidade das informações prestadas pelo Partido Novo na prestação de contas em tela, referente à inclusão das doações estimáveis em dinheiro em benefício de suas candidaturas, após o parecer conclusivo número 41 de 2025, em descumprimento ao artigo 71 da Resolução do TSE 23607 de 2019. Assim, concluo restar configurada irregularidade consistente na utilização indevida de verba pública no valor de R$ 40.040, incluindo aqui gastos com encargos financeiros bancários, apta a ensejar a desaprovação das contas ora analisadas. Sigo aqui colacionando jurisprudência recente deste tribunal. Assim, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Partido Novo relativas à sua campanha nas eleições de 2024, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23607/2019, e pela adoção das seguintes providências. A. Recolhimento integral pelo interessado ao Tesouro Nacional do valor de R$ 40.040 dentro de 5 dias do trânsito em julgado desta decisão, devido à irregularidade na utilização de recursos recebidos do FEFEC, com atualização monetária e juros de mora, desde o termo final do prazo para apresentação das contas, consoante disposto no artigo 79, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23607/2019, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União. B. Realização pela Secretaria Judiciária das anotações nos sistemas próprios, sanções, SICO e ELO. C. Conservação da documentação pelo prestador de contas até o prazo previsto no artigo 32, parágrafo único da Lei 9.504/97. É como voto. Obrigada, doutora Brígida. Como vota a doutora Simone? Com a relatora. Doutor Tiago? Acompanho a relatora. Doutora Tatiana? Também acompanho a relatora. Doutora Dalquíria? Acompanho a relatora. Doutor Cristiano? Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foram desaprovadas as contas do diretor regional do Partido Novo, referente às eleições de 2024, com determinação de devolução ao erário do montante de R$ 40.040, posto detectada irregularidade na utilização de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Fica assim proclamado o resultado. Anuncio o julgamento do terceiro processo da pauta, agora retornando para a nossa pauta ordinária. O terceiro processo da pauta, recurso eleitoral 0600-32639, origem itabaiana, da relatoria da juíza Dalquíria de Melo Ferreira, tendo como recorrente Gilvaneide dos Santos Alves. Doutora Dalquíria, fique à vontade na condução do voto. Boa tarde a todos. De novo, os votos feitos anteriormente. Aqui eu vou pedir vênia para a lei ementa. Trata-se de um recurso em prestação de contas de uma sentença oriunda da 9ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora Gilvaneide dos Santos Alves nas eleições de 2024. Aqui a irregularidade identificada consiste na extrapolação do limite legal de 20% dos gastos de campanha com aluguel de veículos automotores. Há duas questões aqui em discussão: saber se a contratação dessa despesa com aluguel de veículo automotor em percentual superior ao limite de 20% do total dos gastos compromete a regularidade das contas e se é o caso, se aplicar ou não princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eu de logo digo que os gastos da campanha foram no total de R$ 17.277 e que o limite para gastos com veículos seria de R$ 3.455,40. No entanto, a candidata contratou despesas de R$ 6.000, excedendo em R$ 2.544,60 o limite legal, o que corresponderia a 73,64% acima do teto, não sendo o caso também, conforme apontado aqui no voto, da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento, mantendo a sentença que desaprovou as contas da campanha referente ao pleito de 2024. É como voto.
Obrigado, doutora Dalquíria. Como vota a doutora Simone? Eu acompanho, presidente. Doutor Tiago? Acompanho a relatora. Doutora Tatiana? Acompanho. Doutora Brígida? Acompanho. Doutor Cristiano? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz eleitoral que desaprovou as contas de Givaneide dos Santos Alves referente às eleições de 2024. Anuncio o julgamento do quarto processo da pauta, recurso eleitoral 0600-537-12, origem Itabaianinha, também da relatoria da doutora Dalquíria de Melo Ferreira, tendo como recorrente José Edêncio Alves dos Santos. Fique à vontade, doutora Dalquíria. De igual forma, aqui é um recurso eleitoral interposto contra uma sentença proferida pelo juiz da Tribunal Eleitoral, que aprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de vereador do município de Itabaianinha, referente também às eleições do ano passado, 2024, ante a existência de dívida de campanha não assumida pelo partido político. O recorrente faz duas alegações. Uma deles é que houve um cerceamento de defesa, que eu logo afasto, porque identifiquei que foram dadas duas oportunidades para que o recorrente se manifestasse e juntasse documentos, e ele assim não fez. E, no mérito, ele sustenta que o partido, como se comprometeu a assumir essa dívida de débito remanescente da campanha, porém não há juntado de qualquer documento que comprove essa assunção de dívida pelo partido político. Sendo assim, eu estou conhecendo o recurso, negando provavelmente, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente. É como voto. Obrigado, doutora Dalquíria. Como vota a doutora Eu Simone? acompanho, presidente. Doutor Tiago? Com a relatora. Doutora Tatiana? Acompanho. Doutora Brígida? Com a relatora. Doutor Cristiano? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz eleitoral que desaprovou as contas de José Edêncio Alves dos Santos, referentes às eleições de 2024, nos termos do voto da relatora. Fica assim, então, proclamado o resultado. Anuncio o julgamento do quinto processo da pauta, recurso eleitoral 0600-64267, origem Buquim, também da relatoria da juíza Dalquíria de Melo Ferreira, recorrentes a Adilton Andrade Lima e João Barreto Oliveira. Fique à vontade, doutora Dalquíria. Bom, aqui é o recurso de uma sentença do oriundo do juiz da quarta zona eleitoral de Buquim, que desaprovou as contas de campanha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito relativas às eleições de 2024. 3 foram as irregularidades apontadas: doações estimáveis em dinheiro para candidatos de partido diverso, pagamento de despesa de campanha em espécie sem trânsito pela conta bancária específica e dívida de campanha não assumida pelas respectivas agremiações partidárias. Eu digo que são 3 questões de discussão: saber se a realização de despesas em benefício de candidato de partido diverso com recurso do FEFEC configura de irregularidade grave, saber se o pagamento de espécie sem trânsito pela conta bancária específica da campanha compromete a regularidade das contas, saber se a existência de dívida de campanha não assumida pelo partido político é causa suficiente para a desaprovação das contas. Nas razões decididas que a produção material gráfico contendo menção a candidatos de partido não coligado nas eleições proporcional é considerada irregular, mas passiva de ressalva diante da limitação do valor de 9,77% dos recursos recebidos. De igual forma, o pagamento em espécie significou R$ 264 sem transitar pela conta bancária. Foi admitido como irregularidade de pequeno impacto, 0,16%, o que eu digo que autorizaria a aplicação do princípio da proporcionalidade. Contudo, a dívida de campanha não assumida por partidos políticos foi no valor de R$ 36.758,69, correspondente a 18,40% do total das despesas, considerada irregularidade grave e suscetível de regularização e apta por si só a comprometer a irregularidade e a confiabilidade das contas, no artigo 34 da Resolução 23.617, 2019 do TSE. Por conta disso, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito exclusivamente pela existência da dívida de campanha não assumida pelos partidos políticos. É como voto. Obrigada, doutora Dalquíria. Como vota a doutora Simone? Presidente, inicialmente eu fiz uma declaração de voto, mas revendo aqui a questão mesmo de fundo, eu modifiquei para divergência, e agora, nesse momento, eu vou ler, e já foi feito
PJE, no painel do magistrado, a modificação, mas lá onde tem pauta não foi feito ainda. Perfeito. E eu vou ler a modificação. E, antes de mais nada, gostaria de saudar a todos os membros, na pessoa da presidente, o representante do Ministério Público e os servidores dessa casa e quem estiver assistindo pela rede mundial de computadores. Eu digo o seguinte, presidente, em que pese eu acompanhar o entendimento da relatora quanto à análise da irregularidade referente à dívida de campanha não assumida pelo partido no valor de R$36 mil, que corresponde a 18,47% do total de despesas, considerada irregularidade grave, apta a comprometer a confiabilidade das contas e conduzir à sua desaprovação, eu entendo que, quanto às doações estimáveis em dinheiro, despesas pagas com recurso do FEFEC para candidatas e candidatos de partido diverso, que são qualificadas como recursos de fonte vedada pelo artigo 17, parágrafo 2º-A, da Resolução TSE 23.607/2019, no valor de R$ 15.637,65, que corresponde a 9,77% do total dos recursos recebidos do fundo, eu entendo que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não conduz à aprovação das contas, mesmo com ressalva, visto que não se revela razoável consentir com qualquer irregularidade no uso do dinheiro público a despeito do montante e do percentual envolvidos. E, de igual modo, quanto ao pagamento de despesas com recurso em espécie, sem que o valor tenha transitado pela conta bancária dos prestadores de contas, considero que a irregularidade é grave e, não obstante o percentual pouco expressivo do valor relativo do recurso de origem não identificada, que é R$ 264, correspondente a 0,16% do montante da receita, de R$ 165.350, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também não conduz à aprovação das contas, mesmo com ressalva. Portanto, eu concluo dizendo que voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito João Barreto Oliveira e Adilton Andrade Lima, mantendo integralmente a sentença, como voto, e gostaria de, nesse momento, pedir desculpas à relatora, porque fiz a modificação já na sessão. Obrigada, doutora Simone. Como vota, doutor Tiago? Senhora presidente, eu, conforme já venho decidindo reiteradamente, também não aplico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e conquanto no resultado pareça ser em tudo semelhante, mas o fato de o voto da eminente relatora, inclusive o que louvo pelo detalhamento com que o fez, o fato desse voto ter afastado as irregularidades expressamente em relação a 2 dos itens, mediante a aplicação de tais princípios, eu vou acompanhar integralmente a divergência. Como voto. Como vota, doutora Tatiana? Eu peço licença, relatora, mas eu vou acompanhar integralmente o voto da divergência, inclusive faço em referência à fala do doutor Tiago também. Como vota a doutora Brígida? Eu acompanho a divergência, até porque semana passada, ou semana retrasada, já foi dessa forma que eu me manifestei, com a divergência. Como vota o doutor Cristiano? Presidente, eu peço venha a desembargadora Simone, mas acompanho a relatora. Eu também, coerente com o posicionamento que eu já venho externando nas sessões anteriores, em situações a esta análoga, eu também acompanho a divergência. Então, por maioria, na verdade, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, João Barreto Oliveira e Adilton Andrade Lima, mas mantendo integralmente a sentença, com as fundamentações trazidas pela desembargadora Simone Fraga, quem fica designada para lavrar o voto.
foi negado o provimento ao recurso, não é isso? Isso, os dois, né? Eu digo que foi parcial, né? Sou eu O mesmo. provimento somente muda aí a questão da fundamentação. A divergência é só com relação à É fundamentação. verdade, a divergência é somente com relação aqui a fundamentação. Foi parcial. Eu mantenho toda a sentença, foi mais amplo que a doutora Dalquíria, né? Mas... Sim, mas de qualquer sorte seria mesmo a senhora para fazer a lavratura do voto. Então, Penso eu que sim, e aí eu até discuto aqui com os membros, penso eu que sim, porque embora a conclusão seja absolutamente idêntica, mas o voto que vai prevalecer, a fundamentação que vai prevalecer é a fundamentação de Vossa Excelência. Então, se ficasse a doutora Dalquíria para lavar o voto, seria com a fundamentação diversa da que prevaleceu na votação. Pergunto aos colegas, os membros se concordam também com a conclusão. Então, fica aqui doutora Simone, designada para lavrar o voto. O sexto foi feito a licitação, né? Anuncio o julgamento do 7º processo da pauta, recurso eleitoral 0600-323-84, origem itabaiana, da relatoria da doutora Brígida Declercq Fink, tendo como recorrente Gilmara Farias de Jesus. Fique à vontade, doutora Brígida, na condução do voto. Cuida-se de recurso eleitoral apresentado por Gilmara Farias de Jesus, que concorreu nas eleições de 2024 ao cargo de vereadora ao município de Itabaiana. Esse recurso, presidente, é semelhante ao que nós já julgamos hoje, terceiro da pauta, de relatoria da doutora Dalquíria, certo? Aqui, no caso, analisando os autos, verifico que o total dos gastos de campanha contratados foi de R$ 17.250, sendo que a despesa com locação de veículos contratados pela prestadora com recursos do FEFEC foi de R$ 6.500. Logo, houve extrapolação do limite de 20% daquele total em R$ 3.050, infringindo o que dispõe o artigo 42.2 da resolução do TSE 23.607/2019. Por essas razões, além disso, entendo que a malversação de recursos públicos inviabiliza a incidência na espécie dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, independente do percentual da irregularidade, sendo que a quantia paga com a alocação do veículo foi de R$ 6.500, desbordando em R$ 3.050 o teto legal estabelecido, cuja extrapolação representa 88,40% daquele limite. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 9ª Zona Eleitoral. É como voto. Obrigada, doutora Brígida. Como voto, doutora Simone? Acompanho, presidente. Doutor Tiago? Com a relatora. Doutora Tatiana? Acompanho a relatora. Doutora Dalquíria? Acompanho a relatora. Doutor Cristiano? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz eleitoral que desaprovou as contas de Gilmara Farias de Jesus, referente às eleições de 2024, nos termos do voto da relatora. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 0600-440-94, origem Santa Luzia do Itaim, também da relatoria doutora Brígida Declercq Fink, tendo como recorrente Ana Maria de Jesus Santos. Fique à vontade, doutora Brígida. Cuida-se de recurso eleitoral apresentado por Ana Maria de Jesus Santos, que concorreu nas eleições de 2024 ao cargo de vereador do município de Santa Luzia do Itaim. Na hipótese dos autos, o juiz Acó julgou desaprovadas as contas dos recorrentes com relação aqui a duas irregularidades. No tocante à primeira irregularidade, faço mister realizar uma distinção entre a resolução do TSE 23.604, que cuida das prestações de contas anuais partidárias, e a resolução TSE 23.607/2019, que trata das prestações de contas de campanha eleitoral, sendo aplicável esta última, portanto, ao caso dos autos. Constato que o juízo zonal exigiu do prestador das contas a apresentação de documento, certidão de regularidade do profissional de contabilidade junto ao respectivo conselho, que não integra o rol estampado no artigo 43.2 da resolução do TSE 23.607, sendo tal documento exigido apenas na resolução 23.604 para a prestação de contas anuais partidárias.
Nesse sentido, a única exigência da resolução do TSE 23607 é a de que o candidato prestador indique o nome do profissional habilitado em contabilidade responsável pelas contas, o que foi feito pela candidata à hora recorrente na ficha de qualificação avistada no ID aqui referido, não havendo obrigatoriedade de apresentação de certidão de regularidade junto ao respectivo conselho, pelo que não subsiste, portanto, essa primeira irregularidade aduzida pelo juízo ACO. Quanto à segunda irregularidade, é-se disso que a ausência de abertura de contas bancárias específicas para a campanha, além de descumprir o dispositivo legal, impede a análise de recursos eventualmente recebidos, bem como das eventuais despesas financeiras realizadas. Além disso, impossibilita atestar a fidedignidade das contas prestadas e a eventual origem dos recursos utilizados, podendo implicar a conclusão pela eventual omissão de receitas, pois que não se pode verificar o trânsito de recursos financeiros pelas contas bancárias da campanha. Registre-se ainda não incidir na espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para efeito de considerar as contas aprovadas sob análise, ainda que com ressalvas, porque a não abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral e a ausência de extratos bancários são irregularidades graves e inviabilizam a fiscalização desta justiça especializada. Nós julgamos aqui também recentemente várias prestações de contas também que nós não tínhamos a abertura de contas bancárias. Por essas razões, entendo que a sentença de base merece reparo tão somente para afastar a irregularidade relativa à ausência de certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado, devendo, contudo, permanecer a desaprovação das contas em virtude da irregularidade remanescente, no caso, a ausência de abertura de contas bancárias de campanha. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas de Ana Maria de Jesus Santos, referentes ao pleito eleitoral de 2024, em decorrência da ausência de abertura de contas bancárias específicas para a campanha. É como voto. Como vota a doutora Simone? Acompanho, presidente. Doutor Tiago? Com a relatora. Doutora Com a Tatiana? relatora. Doutora Brígida? Ou doutora Brígida, perdão, doutora Dalquíria? Acompanho a relatora. Doutor Cristiano? Acompanho, presidente. E olha que eu estava concentrada, viu, Dalquíria? Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz eleitoral que desaprovou as contas de Ana Maria de Jesus Santos, referentes às eleições de 2024, em razão da ausência de abertura de contas bancárias específicas para a campanha. Anuncio o julgamento do nono. Foi o primeiro? O nono foi aquele que foi. Eu acho que não estou tão concentrado assim, não. Não, desculpa. 11º da pauta. Manifestação. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 0600-45271, origem Santana do São Francisco, Sergipe, da relatoria da juíza Tatiana Silvestre Silva Calçado, tendo como recorrente Gleiciane Guilherme dos Santos. Doutora Tatiane, fique à vontade na condução do voto. Boa tarde. Reitero os cumprimentos já realizados pelos membros desta corte anteriormente e peço licença para a leitura da ementa e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Direito eleitoral, eleições 2024, recurso eleitoral, prestação de contas de candidata ao cargo de vereador, desaprovação na origem, malversação de recursos e recolhimento de sobra de FEFEC, contratação de contador diverso do disponibilizado pela majoritária, recurso conhecido e provido. No caso em exame, a candidata ao cargo de vereador nas eleições 2024 interpôs recurso eleitoral contra a sentença do juízo da 15ª Zona Eleitoral de Sergipe, que desaprovou sua prestação de contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 80
ao Tesouro Nacional. A sentença baseou-se em 3 irregularidades. Primeira, a ausência de documentação fiscal idônea para comprovação de despesas com recursos do FEFEC, a ausência de comprovação de recolhimento correto da sobra financeira ao Tesouro Nacional e terceira, contratação de contador sem justificativa plausível e divergência no valor do pagamento. A recorrente sustentou a regularidade das notas fiscais, ainda que emitidas posteriormente, a boa-fé na devolução dos valores remanescentes ao partido político e justificou a contratação de contador próprio com devolução do valor pago a maior. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Trago nas minhas razões de decidir que, segundo a resolução do TSE 23.607/2019, em seus artigos 53 e 60, não estabelece limitação temporal para a emissão de notas fiscais, exigindo apenas requisitos formais que foram preenchidos nos documentos apresentados pela recorrente. O recolhimento da sobra de R$ 80 foi devidamente feito ao Tesouro Nacional por meio da Guia de Recolhimento da União, conforme comprovante juntado aos autos, afastando a irregularidade. A contratação do contador próprio, ainda que haja profissional disponibilizado pela candidatura majoritária, é legítima nos termos do artigo 35, inciso 8, parágrafos 3º e 5º, 3º a 5º da mesma resolução. O equívoco concernente à diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago foi corrigido e comprovado documentalmente. Dessa forma, as irregularidades que embasaram a desaprovação das contas foram afastadas. Dessa forma, voto pelo conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença de primeiro grau e aprovar as contas da recorrente. É como voto. Obrigada, doutora Tatiana. Como vota a doutora Simone? Eu acompanho, presidente. Doutor Tiago? Também acompanho a relatora. Doutora Dalquíria? Acompanho a relatora. Doutora Brígida? Acompanha a relatora. Doutor Cristiano? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso, reformando a sentença e aprovando as contas de Gleiciane e Guilherme dos Santos, referentes ao pleito eleitoral de 2024. O 12º da pauta já foi anunciado o adiamento. Portanto, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os queridos colegas para a próxima sessão, no dia 15 de agosto de 2025, a próxima sexta-feira, às 9 horas, declaro encerrada esta agradável sessão.